Oi, gente, namastê. Tô aqui novamente gravando um vídeo pra gente e queria começar o vídeo hoje agradecendo aos meus alunos que têm me enviado algumas sugestões de assuntos que a gente pode estar abordando aqui no canal e dizer que tenham paciência, a gente vai tratar de todos esses assuntos e aos pouquinhos a gente vai atendendo a todos os pedidos. Mas hoje eu resolvi falar sobre um assunto que eu estou considerando bastante pertinente nesse momento, esse momento em que a gente está vivendo aí um grande medo coletivo, tá todo mundo aí muito assustado, né, com essa questão da pandemia. Então tá todo mundo num clima de tensão muito grande, tá todo mundo com um sentimento de incerteza, de instabilidade, de insegurança, e tudo isso está gerando muito medo nas pessoas. Nós estamos gerando um medo coletivo. Então hoje eu resolvi falar sobre o medo. Nós, praticantes de yoga, desenvolvemos a consciência do impacto dos pensamentos e dos sentimentos na nossa vida, na nossa existência e no nosso corpo, né? E a gente aprende que observar os pensamentos, observar os sentimentos é importante para que a gente desenvolva uma saúde física, psicológica e emocional. Nós não somos um ser feito de apenas uma coisa, né? Nós não somos só matéria. Nós temos que começar a visualizar a nossa existência como uma coisa mais holística. Então, nós somos corpo, mente, alma, energia, somos compostos de vários elementos. Por que eu tô falando isso? Tá todo mundo se protegendo, né, contra a possibilidade de vir a contrair o vírus, o Covid-19. Ok, isso é uma medida muito sensata e muito responsável. E é assim mesmo que tem que ser. A gente tem que se prevenir, tomar as medidas de higiene, procurar se manter isolado, ficar aí o mais resguardado possível. Mas aí eu te pergunto, e as medidas em relação aos nossos pensamentos e às nossas emoções? O que a gente está fazendo para tratar dessas questões? Bom, primeiro eu queria dizer que a gente tem, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem um indicador, né? É um símbolo chamado Hertz, que é um medidor de frequências, né? Então, o Hertz, ele mede a frequência de um evento periódico, ele mede a frequência sonora e a frequência vibracional, né? E quando a gente fala do medo, a gente está falando numa escala muito baixa, né? Uma escala vibracional muito baixa. Nós temos aí dentro dessa escala o nível máximo, que é 1000, que é quando a gente está num nível de iluminação, e um nível muito baixo, que se não me falha a memória, é o medo, a raiva e a vergonha. Então, o medo só está perdendo para a raiva e para a vergonha aí, que está numa escala de 20, nessa escala vibracional. O medo está em 100. Aonde que eu quero chegar com isso? Gente, nós sofremos os impactos direto, assim, das emoções e dos pensamentos. O nosso corpo, ele vai refletir sempre o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. Então, a gente precisa, primeiro, ter essa consciência de que tudo que eu penso e sinto afeta o que eu sou, né? E partindo desse princípio do que o que eu penso e o que eu sinto afeta a minha existência, afeta o que eu sou, tomando essa consciência, a gente precisa começar a tomar algumas medidas para que a gente possa estar começando a desenvolver uma consciência mais saudável em relação aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Bom,
Se tudo que eu penso e que eu sinto interfere em como eu sou e estou, e o medo está numa escala vibracional muito baixa, isso significa que o medo vai baixar a nossa imunidade, né? E quando a gente tem uma baixa de imunidade, a gente pode estar desenvolvendo aí algumas doenças, tanto físicas quanto psicológicas. E diante desse contexto que a gente está vivendo, onde as pessoas estão com um receio enorme de contrair um vírus e enclausuradas em suas casas, né, com as suas rotinas sendo podadas, a gente está falando também de doenças psicológicas, como a depressão, a síndrome do pânico e tantas outras, né, que podem vir a assombrar a pessoa, o indivíduo. Mas, Alessandra, como não sentir medo? A gente vai sentir. O momento é esse. É um momento em que a gente está vivendo, em que a gente precisa saber que as consequências desse vírus são muito fortes e uma dessas consequências é o medo. O grande X da questão é como eu vou lidar com esse medo, né? Então, o primeiro ponto, o medo existe, é um fato. O segundo ponto, como que eu posso estar lidando com esse medo? Do mesmo modo que a gente está tomando medidas preventivas para não contrair o vírus, né, para não se contaminar, tomando medidas de higiene um pouco mais rígidas, né, tendo um rigor em não ficar saindo de casa à toa, sem necessidade. A gente teve a nossa rotina interrompida, as pessoas estão em casa, sem trabalhar, sem estudar. A gente precisa também observar os canais de informação que a gente está se linkando. Porque do mesmo modo em que a gente sofre a interferência do campo vibracional que está sendo gerado pelo medo, né? Tá todo mundo vibrando na escala baixa, na escala vibracional baixa do medo. Então a gente também pode começar a mudar esse padrão vibracional, né? Como? Nós podemos começar a observar o que a gente está consumindo, como que a gente está se nutrindo, do que a gente está se alimentando. Eu não estou aqui dizendo para ninguém ficar alienado, não ver o noticiário, não acompanhar o jornalismo. A gente precisa se manter informado, a gente precisa acompanhar o jornalismo, ver os noticiários. O grande pulo do gato é a quantidade dessa informação que você está absorvendo, né? Então, eu diria que o primeiro passo é não ficar o tempo inteiro assistindo aos noticiários, é ficar o tempo inteiro se alimentando desse assunto, tá? Veja uma vez por dia, foi lá, olhou, viu, se inteirou, ok, a gente não quer ninguém alienado, mas a gente vai ficando cada vez mais enveredado nessa coisa de ficar se alimentando das notícias. Às vezes a notícia é repetida e a gente vê 2, 3, 4, 5 vezes a mesma notícia. Então procurem nesse momento, a dica é, procurem nesse momento se alimentar com coisas que vão elevar o seu campo vibracional. Então procure fazer alguma atividade dentro da sua casa que vá te trazer uma satisfação, né, que vai te trazer um bem-estar, que vai te ajudar nesse processo de enclausuramento. Então, se você tem várias coisas que você pode estar fazendo, você pode estar cuidando de um jardim, você pode estar se conectando com seus animais de estimação, você pode estar cozinhando, você pode estar modificando as coisas da casa de lugar, você pode estar fazendo várias coisas, lendo, ouvindo música, tudo que possa elevar o seu campo vibracional ao nível mais alto do que esse do medo coletivo que a gente está vivendo. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte: yoga é uma prática milenar maravilhosa que tem uma capacidade de trazer a gente para um despertar interior muito grande e trazer a nossa consciência para a nossa verdadeira natureza, que é de alma.
alma eterna, plena de conhecimento e bem-aventurada. Em sânscrito a gente chama isso de Satsiddhananda. Somos almas eternas, plenas de conhecimento e bem-aventuradas. Mas a gente se esquece disso porque a gente fica muito envolvido com a matéria. Não é para menos, a gente está no plano material, a gente está na matéria. Nós somos matéria também. Então a gente vai ficar mesmo mais conectado com o que está mais forte, mais presente na nossa existência. Mas a gente não pode esquecer que a gente é também matéria, mas a gente não é só matéria. Nós somos almas espirituais. E o yoga traz essa consciência para a gente. E a gente pode usar as ferramentas que o yoga nos dá para que a gente possa estar despertando essa consciência e mantendo aí um equilíbrio diante de tudo isso que está acontecendo. Então, eu deixo aqui para vocês a dica de vocês tirarem 5 minutinhos por dia, tá? Sentarem num cantinho, em silêncio, ou com uma música suave que você goste de ouvir, que vai te ajudar a se acalmar, e observarem os pensamentos e a respiração. Não se preocupem com a técnica, não se preocupem com incidências de pensamentos, procurem linkar a mente e a respiração. Tá? Isso vai fazer com que os pensamentos eles comecem a aparecer com uma menor frequência. Você vai sentir que vai ter um intervalo maior entre um pensamento e outro, na medida em que você foca numa respiração um pouco mais consciente. E essa respiração deve ser o mais consciente possível. Desloca a sua atenção, né, de todo o externo, de tudo que está acontecendo à sua volta, para a sua respiração. Procure fazer aí 5 minutinhos de respiração consciente, com uma respiração um pouco mais lenta, mais longa e mais profunda, tá? Não se preocupem com uma técnica muito elaborada. É apenas um convite para você desenvolver um novo hábito que pode estar te ajudando muito a diminuir a incidência de pensamentos, né? E das oscilações mentais, que é o que a gente chama de vitras em sânscrito. Então, é um convite, se lance na meditação, não precisa mais do que 5 minutos. Se você já é praticante de yoga, se já faz yoga há muito tempo, se já faz meditação, ótimo, que bom, você vai conseguir fazer por mais tempo. Se não, se dê 5 minutos e observe a sua mente como um espectador, uma espectadora de si mesmo. E você vai perceber que com a prática, né, com a continuidade dessa prática, você vai aperfeiçoando esse mecanismo, esse processo de meditação, e isso vai te ajudar muito a diminuir aí a sua ansiedade diante de tudo isso que a gente está vivendo, tá bom? No próximo vídeo a gente vai fazer uma meditação junto, mas eu gostaria de deixar esse convite para que vocês não se percam de si mesmos, aproveitem esse momento, que é um momento que a gente tem uma oportunidade de rever os nossos valores, de rever os nossos condicionamentos mentais. Então, reveja sem medo, acesse o que tem dentro de você, tá bom? Essa é a minha dica de hoje. Medite. Namastê. Paz e luz para todos.